Muito bem, galera, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal do Vascão SBT Rio, trazendo aí as últimas notícias, as últimas informações do Vasco da Gama, que tem jogo pela Copa do Brasil e pelas semifinais tem também o Água Santa. Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário do Vascão da Gama, galera. Vamos dar uma olhada, dia 7 agora, Vasco e Água Santa. Time paulista, o jogo será em São Januário, não sei se é sorteio, né? E depois já no dia 10, o Vasco tem que jogar com o time titular os dois jogos, né? Dia 10 tem Vasco e Nova Iguaçu. E no dia 16, de novo, Vasco e Nova Iguaçu. Esse vai ser fora de casa. Tomara que o Vasco consiga passar aí pelo Água Santa. Vai ser um jogo muito tenso. É muito difícil porque é jogo único. E jogo único, tudo pode acontecer, independente se o Vasco é favorito ou não. É aquele friozinho na barriga, vem com jogadores, vem com torcida, vem com todo mundo, né? Vamos lá assistir esse vídeo, tá top, vale a pena vocês verem até o final. Eu não ficar, sabe? É Porque aí melhor. atende, escuta um negócio de samba, aí eu nem ligo pra eu não me irritar. Porque faz parte da alegria do vascaíno agora, né? Você quer conhecer o Samba Barreira? Fala do VT. Este é o Sambarreira, um grupo formado apenas por torcedores vascaínos. A gente veio aqui em São Januário, onde tudo começou, conhecer de perto o grupo, saber da história do Sambarreira e, claro, curtir um samba também. Vamos lá, rapaziada. E o Sambarreira ele surgiu assim sem pretensão nenhuma, foi uma coisa bem espontânea. Surgiu de um grupo de amigos que já frequentava São Januário há muitos anos, né? Então a gente vinha aqui, ficava exatamente desse quiosque que está aqui do nosso lado, o quiosque da Vasdréia. Chegávamos cedo para ficar tomando um gelo, sendo que alguns de nós já eram os músicos, né? Então a nossa resenha preferida sempre foi fazer um som. Então teve um belo dia que a gente tomando uma cerveja, teve essa ideia, pô, por que a gente não pode trazer uns instrumentos para fazer um pagodinho aqui no pré-jogo? A ideia deu super certo. O entorno de São Januário passou a lotar antes dos jogos, com os torcedores curtindo as músicas. Eles se organizaram, passaram a trazer instrumentos e equipamento de som e criaram o Sambarreira, o nome para homenagear a Barreira do Vasco, comunidade vizinha ao estádio, até que uma paródia viralizou nas redes. E aí ganhou a rede social aí, tendo mais de 1 milhão de visualizações. Hoje o Sambarreira tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e uma agenda cheia. O grupo se apresenta por todo o país e faz sucesso por onde passa. Pra gente foi maravilhoso ver a potência de onde o nosso som chegou. O último que nós fizemos agora foi Espírito Santo. E hoje em dia a gente sai, igual ele falou, pô, a gente tá no shopping, a galera tá filmando, chegamos no local, a galera tá tirando foto com a gente, assim, cara, somos normais. A vida deles deu uma reviravolta, mas o sucesso não mudou o lado torcedor dos músicos. E a gente está sempre na arquibancada, a oportunidade de estender a faixa, tá ali contribuindo com a bateria, inclusive mandar um abraço para a rapaziada da bateria, que é o coração, né, da arquibancada. Um som feito por vascaínos para a imensa torcida bem feliz. Não podia faltar uma paródia em homenagem ao maior ídolo do clube, Roberto Dinamite. Que coisa boa, hein, Pedro? Você curte muito o Sambarreira? Ultimamente eu não tenho curtido tanto que eu tenho feito a transmissão lá em São Paulo, né? Mas já curti muito, os moleques são feras demais e é uma comunidade aí que foi criada. Esse pré na barreira sempre existiu, mas eles deixam a coisa mais gostosa, né? Eles adaptam algumas músicas do Vasco, então a galera realmente abraça. Parabéns aí pelo trabalho deles. Muito bem, um beijo pra vocês que
Só não trazem problema pro meu casamento, porque eu sou uma mulher muito madura. Entendeu, Vene Mas deve levar problema pra muito casamento. Aí eu vou falar com a mulherada ou os caras que são casados com vascaínas. Deixa o povo curtir, com respeito. O povo que frequenta aqui São Januário é um povo de muito respeito. A galera vai na qualidade, você não vê confusão por aqui. A galera vai pra curtir mesmo o Sambarreira, trocar aquela ideia de Vasco da Gama, tomar uma gelada pra quem gosta de tomar um suco, comer aquele 3 hambúrguer por 10. Não é isso, Pedro? É aquele 3 hambúrguer isso. por 10 que é fica só ali. amor, cara. É só amor. Então não deixa o povo curtir. Aí sabe o que acontece? Às vezes o Peção, meu marido, tá lá, aí o povo... Você é marido da Fernanda Maia. Eu falei, eu tenho meus informantes. Tá de all drone lá. Se cura. Um beijo aí pro pessoal do Sambarreira que faz essa festa tão bonita e já virou uma tradição nos jogos do Vasco da Gama em São Januário e no Maracanã também, né? Também. Ô, Pedrosa, sobe seu drone aí. O Vasco fechou com o atacante. É Clayton ou Cleiton? Cleiton. É Cleiton mesmo Silva, que Sim. tá no Casa Pia de Portugal. Você falou desse jogador ontem por aqui, né? Perfeito. Tá fechado já a negociação. O Vasco fez uma proposta aí de cerca de 3 milhões de euros, vai pagar parceladamente, fica com 80% dos direitos do atleta, e aí o Casa Pia vai ter um mais-valia aí entre 20% e 30%. O que é isso? Quando o Vasco vender esse atleta, caso venda, ele vai ter direito a essa negociação. Então é um jogador que deve chegar amanhã no Rio de Janeiro, só está esperando a emissão da passagem, pelo menos até ontem de noite foi o que uma pessoa ligada a ele me disse, e aí ele chega para ser justamente esse cara, para disputar a posição com o Verratti, para estar ali quando o próprio Verratti não estiver disponível, mas também pode jogar ao lado do Verratti. O Ramon Dias fez muito isso com o Sebastião, com o Alex Teixeira e o Figueiredo no ano passado, numa necessidade de jogo, colocar 2 jogadores de área, centroavantes, para poder ajudar o Vasco a fazer esses gols. É um cara que é um brigador, não deixa de disputar a bola, e isso também cativou a comissão técnica, passou pela aprovação da 777, passou pela aprovação do Vasco, finaliza bem com as 2 pernas, não tem tanta mobilidade assim para jogar pelas pontas, mas é um cara que faz um facão, abre espaço. Eu acho uma contratação válida para o que o Vasco necessita nessa temporada. Não pode mais ficar improvisando o menino por ali, tem que trazer mesmo o centroavante para ser o reserva do Verratti. Isso é um pedido do Pedrosa desde o início dessa temporada. Meninos, a gente já tem os horários das semifinais dos cariocas, né? E a gente... Pô, esse horário não dá, os caras devem morar lá no Canadá. Pô, cara. Eles moram no Canadá, eu tenho certeza. Pô, sábado, 9 horas da noite. Pra botar um jogo sábado, 9 horas da noite, um Fla-Flu, eles moram no Canadá. De Rio de Janeiro, eles não entendem nada. Tenho certeza. Pô, matou minha programação. E sabe qual é o problema? Não é nem só a programação, né? A gente sabe que não é no entorno do Maracanã o problema, que não é ali que acontece. Os problemas acontecem em pontos do Rio de Janeiro, naqueles encontros que a gente sabe que tem brigaiada, né? E são pontos que existem moradores, pessoas, circulação de pessoas. Eu não sei. Mas eu acho que quanto mais pra noite, o troço fica pior, né? Além dessa questão da segurança... A gente falou do calor ontem, mas dava pra botar 5, que não é dá tão pra botar calor. 6, 6 e meia. 6 e meia. Olha só, a rotina do carioca, Fernanda, quando tem um jogo desse tamanho é o seguinte: vai pra praia ou faz um churrasquinho em casa, toma um negocinho, vai pro jogo, curte o jogo e depois quer curtir a noite, quer continuar comemorando ou afogando as mágoas. Venê não, né? Só o outro mas pessoal. assim, quando você coloca um jogo desse 9 horas da noite, você mata o sábado das pessoas, pô. Tá certo. É porque no nosso caso, por exemplo, a gente trabalha pós-jogo, ainda tem isso. Ainda tem isso, porque o jogo acaba por volta de 11 horas da noite e a gente vai começar a trabalhar no pós-jogo. Eu, particularmente, eu não gosto desse horário 9 horas da noite. Detesto. Mas quando eu falo isso, é pensando no público que vai ao Maracanã. Eu não estou pensando em mim, vou ser bem sincero. Eu estou pensando no público. O horário é horrível, 9 horas da noite. Tudo bem, 4 horas da tarde num sábado também era um absurdo pensando no produto. Porque os atletas, obviamente, iam sentir o forte calor que está fazendo no Rio de Janeiro. Né? Mas 5, 6, por exemplo, o jogo do Vasco e Nova Iguaçu, 6h30, um ótimo horário. Se a gente for pensar em temperatura, para o torcedor comparecer ao estádio, um ótimo horário. Agora, 9 horas da noite é algo que não me agrada, mas já está definido, não tem o que fazer, e é isso. E eu tenho certeza que, independentemente disso, o Maracanã vai estar lotado. Porque a gente está falando de um jogo absurdo, né? Um nível técnico absurdo. Então, acho que o Maracanã vai estar cheio, independentemente do horário. Ano passado, o Botafogo ele teve alguns jogos sábado às 9 da noite, né? E como o Venê falou, a gente trabalha com isso. E depois continua trabalhando. É muito ruim. Você perde o teu sábado todinho. E para quem é torcedor, é a mesma coisa, assim. Porque você vai fazer o pré-jogo, o pessoal do Sambarreira, no Newton Santos ali no entorno. A galera gosta de tomar uma gelada, de conversar, encontrar a galera. Faz parte do jogo, do produto.
E o pós depois 9, acabou o jogo quase meia-noite. Acaba o jogo, meia-noite tu tá saindo do estádio. Eu também não gosto, não. O domingo vai ter o Vasco com o Nova Iguaçu, transmissão aqui no SBT, esse jogo 6h30 no Maracanã, é domingo, tá? Ô, Pedrosa, bom tudo no Maraca, né? Padronizado aí de semifinal de Campeonato Carioca, né? O maior palco do mundo, né? Espero que o gramado esteja bom também, para que esse espetáculo seja jogado. Mas, para mim, semifinal, final de Carioca tem que ser no Maracanã. Tudo bem, durante a Taça Guanabara, você levar para outros estados e priorizar, você prestigiar os outros públicos, os outros torcedores fora do Rio. Mas semifinal de Campeonato Carioca e final tem que ser no Maracanã. Deixa eu ver o teu telefone aí, da telefonema que você... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Clayton fechado com o Vasco. 9º reforço, se eu não tô enganado, né? O 9º reforço do Vasco na temporada. E vamos ver aí como vai ser esse Vasco, né, galera? Será que o Vasco vai ser um time competitivo, como a gente viu nos últimos jogos? Será que o Vasco vai passar pelo Água Santa na Copa do Brasil, cara? As chances, se tivesse que apostar fichas, eu colocaria aí 8 fichas no Vasco e 2 no Água Santa, né? Até porque o Água Santa vem de... Nos últimos 5 jogos do Água Santa, 2 derrotas e 1 empate. 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias. Últimos 5 jogos do Vasco, 4 vitórias e 1 empate, né? Um empate contra o Fluminense empate contra o Fluminense, que o Vasco foi roubado, né? Mereceu muito ter vencido aquele jogo, mas os caras acabaram passando a mão grande aí para cima do Vasco da Gama, né? E depois disso teve a vitória contra o Audax, um empate contra o Flamengo e uma derrota para o Nova Iguaçu, empate 2-2 contra o Bangu, vitória em cima do Madureira, vitória em cima do Maldonado, empate contra o Sampaio Correia e uma vitória em cima do São Lourenço, né? E daí uma vitória em cima do Boa Vista e daí para trás foram jogos do Campeonato Brasileiro. E que jogos, né? Que jogos do Campeonato Brasileiro. Você tá maluco. Dia 7, Vasco e Água Santa. Dia 10, Vasco e Nova Iguaçu. Dia 16, o jogo de volta, Nova Iguaçu e Vasco. O Vasco precisa fazer o resultado no seu mando, né? Jogando em São Januário. E já no dia 13, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, Vasco e Grêmio. Mas antes disso, caso o Vasco classifique para a próxima fase da Copa do Brasil, né, ali após o dia 16, acho que é após o dia 16, já teremos a próxima fase da Copa do Brasil, e aí vai ser jogo lá e jogo cá, né? Vamos ver quem que o Vasco vai pegar caso passe pelo Água Santa. Lembrando que os times grandes não vão se enfrentar agora nesse momento, né? Só vai ter enfrentamento de grande com grande após as oitavas, porque aí vai ser um sorteio, né? Nas oitavas é um sorteio ali, cada um fica num pote. Tomara que se o Vasco chegar lá, não tenha uma caminhada tão dura, né? Porque vai muito da caminhada. Não adianta o time ser só um time bom, né? Ele tem que pegar ali uma caminhada melhorzinha para ele, porque às vezes tem um time bom, mas que você consegue vencer ele com facilidade. Às vezes tem um time ruim que não dá para vencer, que sempre tem aquela pedra no sapato, que no caso do Vasco é o Corinthians. Vamos supor, o Corinthians pegar o Vasco na Copa do Brasil, já entra com aquele negócio, né? Ah, é o Corinthians.